Bom dia, segundo ano, tudo bem? Continuando nossa matéria de calor. Hoje eu quero falar para vocês o que seria um calor sensível e o que seria um calor latente. O que é calor sensível? O calor sensível a gente chama para aquele calor que não provoca mudança de estado físico. O calor sensível ele só provoca mudança de temperatura. Ele não muda de sólido para líquido, líquido para gasoso, ou o contrário, gasoso para líquido, líquido para sólido. Ele só muda a temperatura. Qual é a fórmula que a gente calcula calor sensível? Eu falo que ela é a fórmula do Ki-macete. Massa vezes calor específico vezes diferença de temperatura. Ki-macete. Então, a quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor específico, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial. O que seria o calor latente? O contrário, gente. É um calor na qual ocorre a mudança de estado físico. Tá? Então, o calor latente é quando não se altera a temperatura, mas gera mudança no estado físico. E como que eu calculo? Que moleza. Quantidade de calor vai ser a massa vezes o L, que é um valor dado, que é o calor latente. Então, pessoal, vamos lembrar, calor sensível vai ser aquele calor quando o corpo muda de temperatura. E calor latente vai ser quando o corpo muda de estado físico. Muda de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Vamos fazer exercício, gente. Qual a quantidade de calor que deve ser fornecida a 200 gramas de água? É a massa. A 30 para que a sua temperatura atinja 50, temperatura inicial e final. Sabendo que o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Eu mudei o estado físico? Não. Eu mudei a temperatura. O que eu vou usar? Ki-macete. Colocando na fórmula, o que eu vou ter? A massa 200, calor específico 1, a diferença de temperatura, que eu calculei aqui para vocês, 50 menos 30 vai ser 20. 200 vezes 1 vezes 20, 4.000 calorias. Agora vamos ver mais um exercício. Se toda a quantidade de calor encontrada no exercício anterior fosse fornecida a um bloco de cobre de 444,4 gramas, inicialmente a 20, qual a temperatura que ele atingiria? Sabendo que o calor específico do cobre é 0,09 calorias por grama grau Celsius. O que eu tenho? Tenho uma massa, 444,4 gramas. Eu tenho um calor específico do cobre, 0,09 gramas. Eu tenho uma temperatura inicial que é 20, mas eu não tenho a final, mas eu tenho a quantidade de calor total que ele mandou usar do exercício anterior, que era 4.000 calorias. O que eu faço? Mudou a temperatura, não mudou o estado, então vai ser Ki-macete. Quantidade de calor, 4.000. É igual massa vezes calor específico vezes diferença de temperatura. Substituindo tudo que eu tenho, apesar de ter a temperatura inicial, eu acho melhor calcular ΔT e no final a gente descobre qual é a temperatura final. 444,4 vezes 0,09 dá 40. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse 40 dividindo. Então, vai ficar que ΔT vai ser 4.000 dividido por 40. 4.000 dividido por 40, quanto dá, gente? 100. Então, aqui eu vou descobrir uma temperatura de 100 graus Celsius. Se eu descobrir uma temperatura de 100 graus Celsius, eu descobri o ΔT. Eu tenho uma temperatura inicial,
No exercício, ele está me pedindo uma temperatura a que eu consigo chegar a uma temperatura final. Como que eu faço? ΔT é a temperatura final menos temperatura inicial. Se o final era 100, eu vou passar esse 20, que é inicial, para lá, somando. Vai ficar 120 graus Celsius. Então, eu descubro que a temperatura final que o cobre consegue chegar recebendo 4.000 calorias será 120 graus Celsius. Um corpo de 500 gramas que se encontra a uma temperatura inicial de 25 recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo uma temperatura de 30 ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico. Então, agora ele quer calcular o calor específico, Czinho. Para calcularmos o calor específico do corpo que foi descrito no enunciado, é necessário utilizar a equação de calor sensível, que é a equação do Ki-macete. O que eu vou ter? No foro 5.000 calorias é igual a 500 gramas vezes C dividido pela diferença de temperatura, que é 30 menos 25. 30 menos 25 dá 5. 500 vezes 5 dá 2.500. 5.000 dividido por 2.500, a gente descobre que a gente vai ter um calor específico de 2 calorias por grama grau Celsius. Então, só usando a fórmula para descobrir. O primeiro exercício, a gente descobriu a quantidade de calor. O segundo, a gente descobriu a temperatura final. E nesse, a gente descobriu o calor específico.